Olá, estamos de volta com mais uma aula de gestão de projetos. Na aula de número 9, vamos falar sobre gerenciamento de comunicação, integração, pessoas e aquisições. Como nós já vimos em aulas passadas, o projeto ele tem um ciclo de vida, onde ele se inicia com uma concepção, passa por uma fase de planejamento, depois pelo desenvolvimento desse projeto e finalmente uma fase de conclusão. Cada uma dessas fases do ciclo de vida do projeto vai ser caracterizado por diversos desafios. Nessa fase de concepção vai ser necessário, por exemplo, obter os dados necessários para você poder iniciar o seu projeto. Também é importante identificar as necessidades que são importantes para você chegar a um bom resultado nesse projeto. Então você precisa estabelecer os objetivos e metas, quem são os stakeholders, aquelas partes interessadas no seu projeto. Precisa fazer uma análise de risco logo no início, definir a estratégia, quem são as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, a equipe básica. Também, mesmo que você não tenha um orçamento definido ou definitivo logo no início, nessa fase de concepção, mas é importante que você tenha pelo menos uma ideia da ordem de grandeza dos custos que você vai estar envolvido nesse seu projeto, tá bom? Além disso, é importante que você tenha algumas alternativas para você poder desenvolver esse seu projeto, tá bom? E também é importante que você veja como você vai fazer para poder conseguir a aprovação desse seu projeto, tá bom? Muito bem. Depois dessa fase de concepção, depois que você conseguiu a aprovação para o início do seu projeto, você vai ter que lidar então com o planejamento desse projeto. Então você vai ter que indicar a equipe definitiva, fazer estudos necessários para você iniciar o seu projeto. E aí você vai desenvolver então um escopo detalhado, quais são os produtos finais, resultantes desse projeto, qual é o padrão de qualidade para cada produto que vai ser feito, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, os recursos que serão utilizados. E a partir daí você vai então estabelecer planos para o seu projeto, vai definir o orçamento e o fluxo de caixa, tá? Políticas e procedimentos, vai confirmar então a viabilidade mercadológica do seu projeto, a viabilidade técnico-operacional e também a viabilidade econômico-financeira. Tá? Então ele tem que ser viável para que ele possa ser feito. Se nesse momento você percebe que o seu projeto ele é inviável, então você já aborta o projeto nesse momento. Você não vai começar um projeto que depois você demonstrar inviável. Tá? Então se você puder fazer esse estudo de viabilidade logo no início, você evita gastar dinheiro com um projeto que é inviável, tá bom? E aí então você vai apresentar o plano do projeto para que ele possa então ser implementado, desenvolvido. Então nessa fase de desenvolvimento nós vamos implantar a organização do projeto, os procedimentos de comunicação. É importante manter a equipe motivada, então você vai detalhar os requisitos e especificações para cada momento do seu projeto. E aí é importante estabelecer os pacotes de trabalho, também os sistemas de informação e controle para o seu projeto. Diligenciar recursos e serviços, controlar para que tudo corra bem, executar os pacotes de trabalho, as atividades que precisam ser feitas, e aí dirigir, monitorar e controlar o escopo do projeto, os prazos, o cronograma, o custo, o orçamento desse projeto precisa ser bem controlado e também a qualidade que está sendo entregue no final do seu projeto. Tá bom? E lógico, em todo esse momento de desenvolvimento, é importante solucionar os problemas. Muitos problemas vão surgindo e você precisa então lidar com os problemas das mais diversas ordens. Com a finalização do seu projeto, você vai chegar então na fase de conclusão, de encerramento do seu projeto. E aí você vai concluir os produtos, vai revisar e fazer a entrega daquilo que foi prometido, tá? Vai transferir a responsabilidade para outras pessoas que vão continuar com aquele projeto numa segunda fase, ou se é um projeto de um novo produto, agora vai ser
um outro departamento que vai ser agora responsável pela montagem desse produto, pela produção desse protótipo que você desenvolveu, tá bom? Então você vai transferir a responsabilidade pelos produtos para um outro setor, tá ok? E é importante, então, nesse momento de conclusão, avaliar o projeto, verificar o que foi positivo, o que foi negativo, né? Documentar esses resultados para ficar tudo registrado, liberar, né, ou redirecionar os recursos para outros projetos, né, e também realocar a equipe para novos projetos, tá bom? Então, basicamente, pessoal, esse é um ciclo de vida dos projetos, desde a concepção até a sua conclusão. Também nós já vimos, né, que existem diversos processos e áreas de conhecimento, tá bom? Então, para cada área de conhecimento, nós vamos ter também diversos grupos de processos de gerenciamento de projetos. Então, nós vamos ter um processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução, o processo de monitoração e controle e o processo de encerramento. Então, eles vão estar ligados a cada uma das áreas de conhecimento, tá? E aí é importante que haja, então, essa compreensão das diversas áreas de conhecimento de projetos e também com os grupos de processos de gerenciamento de projetos. Um aspecto importante quando nós vamos estar lidando aí com a gestão de projetos é com a tipologia de projetos. Então a pergunta é a seguinte: todos os projetos são iguais e merecem o mesmo tratamento? Então nós já vimos que existem diversos tipos de projetos, né? Nós vimos que podemos ter um projeto para fazer uma festa de formatura, né? Aqui para os formandos da Faculdade de Agudos, por exemplo, é uma festa importante, né? Mas é um evento que dura um dia só, né? Vimos também que podemos fazer um projeto, por exemplo, para uma reforma de uma casa, tá? Já é um projeto mais duradouro, vai demorar aí, talvez uns 2 ou 3 meses nessa reforma, tá bom? Mas nada se compara a um projeto de fazer uma usina hidrelétrica como Itaipu, né, que demorou aí 7 anos para ser feito. Então você tem projetos diferentes, né, que vão demandar um esforço maior, um cronograma maior, um orçamento muito maior, tá bom? Então os projetos não são iguais. Então você precisa dar um tratamento diferenciado para cada projeto. Então você precisa identificar os diversos tipos de projetos, tá ok? Então você deve classificar esses diversos projetos de modo a que eles possam receber o tipo de gestão mais adequada. Então o objetivo dessa definição, né, dessa tipologia de projetos é propiciar a escolha do nível de gerenciamento, planejamento, controle e documentação a ser utilizado para cada tipo de projeto, né, de acordo com o tamanho desse projeto, tá bom? Então você vai selecionar o gestor de projeto, né, o ciclo de vida, seleção das ferramentas, planejamento e controle, tá bom? Então você fazendo essa classificação, você vai poder então tomar decisões melhores, tá ok? Também você vai ter como aprimorar, né, a base de conhecimentos, né, a gestão dos riscos, a maturidade, tá bom? Então todo o gerenciamento do seu projeto vai poder ser melhor executado. E aí também você vai poder verificar a complexidade, né, desse projeto e também o valor, né, que vai estar envolvido nesse projeto. Nós vamos usar então essas duas variáveis, né, para poder identificar o tipo de projeto que a gente está trabalhando, tá bom? Muito bem, então a nossa tipologia ela vai levar em conta a complexidade do nosso projeto, tá? Então nós temos diversos fatores de complexidade. Então o grau de incerteza, né, que pode ser alto, médio ou baixo, o nível de tecnologia a ser utilizado, a pressão por prazos e a importância dos custos, tá bom? Nós vamos classificar cada tipo de projeto de acordo com esses fatores de complexidade para definir se o nosso projeto ele é um projeto mais complexo ou um projeto mais simples, tá bom? Então, de um modo geral, um projeto administrativo, né, feito no escritório de uma empresa, o grau de incerteza dele é baixo, tá? Você está ali num ambiente controlado, você está lidando com questões administrativas, né? O nível de tecnologia também é baixo no sentido de que é uma tecnologia que já é dominada, tá, pelas pessoas que estão ali envolvidas. A pressão por prazos é baixa, porque é um projeto para atender ali as pessoas que estão executando aquele projeto, mas não tem ali um cliente externo, né, não tem ali ninguém fazendo muita pressão
pelo prazo, tá bom? E os custos também geralmente não é um grande investimento, né? Então geralmente também tem uma pequena importância a questão dos custos, tá bom? Agora, quando você compara com um projeto de pesquisa para você desenvolver um novo produto, né, por exemplo, uma vacina, por exemplo, né, ou um novo tipo de telefone celular, então o grau de incerteza é alto, porque você não sabe se você vai chegar no final com um produto viável ou não, uma vacina que funciona ou não. Então o grau de incerteza é alto quando você está lidando com um projeto de pesquisa, tá bom? O nível de tecnologia também é um nível alto, né? Você está aí tratando com bioquímica, está tratando aí com algum tipo de eletrônica, né? muito avançada, né? Então o nível de tecnologia é um nível alto, tá? A pressão por prazos pode ser baixa, tá? Se você não tem aí um limite, né, para realmente entregar o produto. Às vezes essa pressão pode ser alta, né? Você tem que desenvolver aí uma vacina o mais rápido possível, por exemplo, tá bom? Mas de um modo geral, o projeto de pesquisa você não tem uma pressão por prazos muito alta, tá bom? E a importância dos custos, né? Você vai fazer o que está dentro do seu orçamento, tá bom? Geralmente você vai ter recursos para poder fazer essa sua pesquisa, tá bom? E aí, pessoal, você vai ter essa caracterização, né, para os diversos tipos de projeto, tá? E também é importante citar o seguinte, esse grau de importância dos custos, por exemplo, depende do porte da empresa, né? Se você tem uma empresa de grande porte, aquele projeto ali vai ter uma importância dos custos baixa, tá? Agora, para uma pequena empresa, né, aí já vai ser uma importância maior, tá legal? Então você tem que levar isso em consideração na hora de fazer essa análise da complexidade de um projeto. E aí nós vamos então colocar nessa nossa tabela a classificação, né, de um projeto. Então você vai verificar, de acordo aí com o grau, né, que você vai dar para cada um dos fatores. Então, por exemplo, se você tem ali uma adequação do prazo de entrega, né? Então, se vai ser de 1 a 3, de 4 a 5 ou de 6 a 7, né? Então, você vai considerar que é uma complexidade mais alta ou mais baixa, tá bom? Então, se você tem um prazo de entrega que é curto, né? Então, você tem que correr para entregar aquele projeto, então é um projeto mais complexo. Se você tem um cronograma que é bem adequado, então você vai ter 1 ano para desenvolver um produto, por exemplo, você fala, não, eu tenho bastante tempo, posso fazer os prazos aí de maneira tranquila, então é um projeto menos complexo, tá bom? Então, se você tem pressa, as coisas ficam mais complicadas, mais complexas. Se você não tem tanta pressa, as coisas são mais simples. Então você vai colocar ali no grau, tá? Se você tem muita pressa, aí vai 6 a 7. Se você tem pouca pressa, de 1 a 3, tá bom? Agora, no seu projeto, você tem aí influências e fatores políticos envolvidos, tá? Então você tem ali uma situação onde você tem uma melhor técnica para resolver um problema, mas às vezes você não pode usar aquela técnica porque tem aí influências políticas para você escolher uma outra empresa, né? Uma outra cidade para você implantar aquele projeto, para você escolher a sua equipe, tá bom? Então, se você tem algum tipo de influência, seja da diretoria, seja do governo, né, fatores políticos influenciando o seu projeto, o projeto fica mais complexo, tá bom? Se você não tem influência, se você vai fazer tudo da maneira mais, digamos assim, tecnicamente plausível, né, é um projeto mais simples, é só você seguir as normas, assim, só você seguir a melhor técnica, então é um projeto mais simples. Então, se é um projeto com muita influência política, vai para o 6 a 7. Se tem pouca influência política, vai para o 1 a 3. Tá bom? O nível de conhecimento, né, o know-how e o conhecimento da tecnologia utilizada. Então, se é uma tecnologia que você já domina, que você já está acostumado, então é um projeto menos complexo, mais simples. Vai para o 1 a 3. Se você vai ter que desenvolver uma nova tecnologia, né, uma nova vacina, um novo sistema para o seu telefone celular, então você vai ter que ter uma nova tecnologia, então vai ser de 6 a 7. Tá? Então, tecnologia conhecida é baixa complexidade. Inovação tecnológica, novas tecnologias de alta complexidade. Tá bom?
Agora, o número de clientes, né, que você tem envolvido aí no seu projeto. Se você tem apenas um cliente, é mais fácil você atender esse cliente. Você vai conversar com ele, né, e vai resolver as questões. Agora, se você tem muitos clientes envolvidos, você vai ter que atender a cada cliente, interagir com todos esses clientes. Os clientes podem ter desejos diferenciados, tá bom? Então, quanto mais clientes envolvidos, mais complexo é o seu projeto, tá bom? Um aspecto importante também é o número de organizações envolvidas. Então, você está ali prestando, né, o seu serviço, fazendo um projeto, mas tem aí muitas empresas que são parceiras da sua. Você vai ter ali muitos fornecedores, tá? Então, quanto mais empresas, mais organizações envolvidos, maior a complexidade do seu projeto. Então, se você está fazendo um projeto sozinho, é um projeto simples, né, com baixa complexidade. Quanto mais instituições, organizações, órgãos do governo, né, vai ficando cada vez mais complexo o seu projeto. Você vai ter que interagir com cada um deles, responder questões, atender a essas diversas organizações, tá bom? O tamanho da sua equipe, tá? Se você tem poucas pessoas na equipe, é fácil de você gerenciar essas pessoas, interagir com elas, se comunicar com elas, tá? Agora, se você tem uma equipe muito grande, muitas pessoas trabalhando juntas, né? Então você tem realmente um projeto muito complexo, tá? Então você vai pensar, por exemplo, no desenvolvimento de um avião, né? Então você vai ter equipes, né, de engenheiros espalhados pelo mundo, várias línguas, né, envolvidas, vários softwares sendo utilizados, né? Então, quanto mais pessoas envolvidas nesse seu projeto, mais complexo é o seu projeto, tá bom? Então você vai fazer essa análise, tá, do seu projeto, vai dar uma numeração aí, um grau, né, para cada um desses fatores, vai somar esses pontos, tá bom? E aí você vai também chegar a um valor médio da complexidade, tá ok? E aí você vai, então, de acordo com essa média, né, desses valores, você vai definir então o grau de complexidade do seu projeto. Pode ser um projeto com baixa complexidade, média complexidade ou alta complexidade. E aí, com essa tipologia, né, nós vamos fazer então uma classificação também com relação aos valores. Então nós já vimos que o projeto ele pode ser de baixa complexidade ou de alta complexidade, né? Então eu vou ter ali a complexidade A, B ou C, né? Então eu vou ter ali uma baixa complexidade, média complexidade e também uma alta complexidade, tá bom? Então o A para baixa complexidade, o B para média complexidade, o C para alta complexidade. E vou ter então o valor envolvido, né, com esse meu projeto. Então esses valores precisam ser atualizados, né, pessoal? E de acordo também com o porte da empresa. Mas você vai ter aí então uma classificação onde você vai ter um projeto de baixa complexidade com um orçamento até R$10.000, por exemplo, tá? Então é um projeto pequeno, tá? Um projeto aí que você é simples de você trabalhar com ele, né? É uma equipe pequena, né? Poucas pessoas envolvidas, né? Poucos clientes, poucas organizações, é um projeto de baixa complexidade e um orçamento de R$10.000 não é um orçamento tão alto assim, tá bom? Então você teria ali um projeto pequeno, tá bom? Agora, por outro lado, se você já tem ali um projeto de alta complexidade, né? E você vai ter que lidar aí com um orçamento de mais de R$200.000, né? Então você está trabalhando aí com um projeto já muito grande, tá ok? Então como é que eu classifico, né, os meus projetos? Como pequeno projeto, médio projeto, grande projeto ou um projeto muito grande, tá? Vai depender então da complexidade do meu projeto, né, de acordo com esses fatores que eu levantei de complexidade, e também com relação ao orçamento envolvido, né? Então, se eu tenho um projeto muito complexo e vou ter que gastar muito dinheiro, então é um projeto muito grande e aí eu vou necessitar usar aí metodologias, software para poder lidar bem com esse projeto. Se é um projeto pequeno, eu posso tratar aquilo ali numa planilha do Excel, né, fazer ali algumas anotações, né, então não preciso gastar tanto para controlar um projeto pequeno. Agora, um projeto grande ou muito grande, eu preciso investir em controles, em supervisores,
né, pessoas que vão estar me ajudando a gerir esse grande projeto, tá bom? Muito bem. Uma das coisas importantes, né, quando estou lidando com esses projetos é a gestão dos stakeholders, né? O stakeholder management, essa gestão dos stakeholders, ela envolve os seguintes aspectos. Primeiro, a identificação dos stakeholders. Quem são essas pessoas envolvidas com o meu projeto, né? E aí, então, eu vou buscar o entendimento do conhecimento e habilidades dos meus stakeholders, né? Então, as pessoas que estão envolvidas com o meu projeto, tá bom? A análise do projeto de forma a assegurar que as necessidades dos stakeholders sejam atendidas. Então, eu preciso ficar atento às necessidades dos stakeholders para que eles não fiquem descontentes com a forma como eu estou lidando aí com o meu projeto, porque no final eles podem não aceitar aquele produto que eu estou ali oferecendo para eles ao final do projeto. Então eu preciso a todo momento, né, da mobilização e do envolvimento dos stakeholders no projeto por meio de algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, eu posso fazer a alocação de trabalho para esses stakeholders, para eles colaborarem nesse projeto, tá bom? A utilização deles como especialistas, mantendo-os informados sobre o projeto. Então, eu vou pedir conselhos para eles ou perguntar o que eles estão achando de alguns aspectos do projeto. Então, eles vão ser os meus especialistas. Eles vão estar sendo envolvidos nesse projeto e vão estar contribuindo para o sucesso do projeto, tá bom? Além disso, o envolvimento dos stakeholders nas mudanças do projeto. Então, sempre que for necessário fazer algum tipo de mudança, eu vou trazer esses stakeholders para questionar, verificar a opinião deles para poder fazer qualquer tipo de mudança no projeto, tá bom? E também no momento da criação das lições aprendidas, chamar esses stakeholders para registrar aquilo que ficou de positivo e negativo com relação ao projeto, tá bom? Então, eu preciso da obtenção de uma aceitação formal do projeto pelos stakeholders no momento do encerramento. Então, chegar no final do meu projeto, eu tenho que apresentar para eles e pegar a assinatura de que aquilo que foi prometido no início está sendo entregue agora. Eles vão ter então que assinar um documento, né, recebendo ali aquela fase ou o final do projeto. Muito bem, é preciso então destacar que essa gestão dos stakeholders é uma gestão proativa, não posso ficar esperando as coisas acontecerem. O gestor do projeto tem que ir atrás, né, desses stakeholders. Também você tem que verificar esse conflito entre as necessidades do projeto e os desejos dos stakeholders, tá bom? Então, às vezes ele quer alguma coisa mais por um desejo, mas isso é um pouco diferente de necessidade de projeto, tá? E aí pode acontecer algumas divergências entre os stakeholders, né? Então, alguns querem de um jeito, outros querem de outro, precisa lidar com essas divergências, tá bom? Então, um outro ponto muito importante são as expectativas dos stakeholders, tá? Elas podem ser muito ambíguas, tá? Então, você tem ali os requisitos, né, do seu projeto, então eles são muito claros, tá? Agora, essas expectativas, elas estão implícitas de uma forma intencional ou não intencional, mas é o que eles realmente querem daquele projeto, tá? Então, essas expectativas dos stakeholders, elas devem ser identificadas e gerenciadas ao longo do ciclo de vida do projeto, né, da mesma forma que os requisitos, né, que você definiu no início do projeto, na fase de concepção. É importante também levantar essas expectativas que às vezes são até inconscientes, né, dessas pessoas que estão envolvidas ali com o seu projeto. Tá bom? Pessoal, esse cartoon, esse desenho, é um desenho muito antigo, né? Inclusive tem mais de 30 anos que eu vi pela primeira vez, né? Essa maneira de demonstrar, né, a forma como é feito o acompanhamento e o controle do escopo de um projeto, tá bom? Então a ideia é mostrar as dificuldades de comunicação entre o cliente, os stakeholders, os gerentes, a equipe, né? Então cada um está falando uma coisa e o outro está entendendo uma coisa diferente, né? Então o cliente, ele realmente precisava de um balanço, né, para uma árvore, aquele balanço de pneu, mas aí o pessoal, o próprio cliente, né, na hora de explicar o que ele deseja, ele não é muito eficiente, ele não é muito claro.
ele acaba explicando, né, para a equipe do projeto de uma maneira diferente do que realmente ele queria, tá? Aí o gerente do projeto entende uma coisa diferente ainda. Aí a equipe faz um projeto também diferente, né, fora da realidade, né? Na hora de executar, também o pessoal executa diferente, de uma maneira aí imperfeita. A expectativa dos stakeholders, né, como nós falamos, às vezes é uma coisa de sonho, uma coisa perfeita, né? O projeto deles ali era uma poltrona, né, em cima do balanço, uma coisa assim de sonho mesmo, né? Então cada parte envolvida aí no projeto vai estar fazendo, né, mas de uma maneira imperfeita, né? Então às vezes falta suporte, né? A cobrança ela é muito acima, né, do que foi feito, né? Então existe essa diferença, né, entre aquilo que é planejado e aquilo que realmente acontece na prática. Então existem muitas deficiências. Então esse cartoon, né, ele é uma maneira bem humorada de demonstrar as dificuldades que você vai encontrar quando está lidando aí com a gestão do projeto, tá bom? Então atente-se a essas diversas fases, né, para que você possa chegar no final e atender aquilo que o cliente realmente pediu, né, e também atender as expectativas dos stakeholders, né, que estão ali envolvidos com o seu projeto. Então, né, nesse momento de acompanhar, né, e controlar o seu projeto, nós temos inicialmente, né, uma restrição tripla, né? Então você vai ter ali o escopo, né, a qualidade do seu produto, do seu projeto, né, o prazo, você também não pode estourar o prazo, e o custo, né, que é a questão do orçamento, você tem que se manter dentro do orçamento. Mas agora a gente está expandindo essa visão, né, de que a gestão de projetos também tem que ter outros aspectos, tá bom? Então tem o aspecto da qualidade, né, do seu projeto, e também a satisfação dos stakeholders, tá? E vamos adicionando aí outras questões, né, que são cada vez mais importantes, né, como a questão dos riscos, né, que o seu projeto está envolvido. Nós comentamos isso na aula passada. Temos também a questão da gestão dos contratos, né? Então, às vezes você precisa ter aí uma atenção maior com os contratos que são feitos com os profissionais, com os prestadores de serviço, com as outras organizações envolvidas, porque quando você vai tendo uma complexidade maior com o seu projeto, então você pode ter aí questões jurídicas envolvidas, né, para você poder lidar com o governo, lidar com os fornecedores, né, lidar com os funcionários, tá? Então essa questão dos contratos cada vez fica mais importante. E também um aspecto financeiro, né, ligado aí a sistemas de informação gerencial, né, softwares, né, que vão ajudar nesse processo aí de gestão de projetos, tá bom? Então é preciso acompanhar, controlar cada vez mais em profundidade, de uma maneira mais abrangente, o seu projeto. Para isso, pessoal, nós vamos começar a utilizar softwares que vão nos ajudar, né, nesse acompanhamento e controle do seu projeto, tá bom? Então, alguns desses projetos, né, vão ajudar no acompanhamento e controle do prazo, né? Você vai ter ali as planilhas, né, definindo aí o prazo necessário para cada atividade, né, que você tem, tá? E é um processo que é cíclico, né? Um processo que você vai estar sempre ali repetindo as fases dele, né? Então, você tem ali um plano de projeto, vai verificar se está em atraso alguma atividade ou não. Passa pela coleta de dados e atualização dos planos, né, para você não ficar com o seu projeto desatualizado, tá bom? E você vai então controlar, né, o seu desempenho em termos de se você está conseguindo fazer o seu processo dentro do prazo que foi planejado, tá, ok? Então vai ter aí um replanejamento, né, para você poder continuar de uma maneira atualizada o seu projeto. Então é cíclico, tá? Esse processo aí de acompanhamento e controle do prazo, para que você fique o mais possível dentro daquilo que foi planejado, tá bom? Então, da mesma forma, pessoal, esses novos softwares de gestão de projetos vão ajudar também no acompanhamento e controle dos custos, tá? Então, cada fase do projeto vai sendo controlada também com relação à parte financeira, tá? Então, se você está em dia, né, com a questão aí do seu orçamento, se está havendo aí uma despesa,
né, acima do que você tinha previsto, ou se você não gastou todo o dinheiro que tinha planejado gastar, tá bom? Então é importante, né, você verificar se você está executando aquilo que foi planejado em termos de custos, né, de orçamento, né, se houve algum tipo de estouro do orçamento ou não, quais foram as causas, né, desse tipo de problema e qual que é a ação corretiva, né? Então você tem ali, por exemplo, um problema de estourar o seu orçamento, você vai ter que pensar, por exemplo, em trocar de fornecedor de material, por exemplo, tá, para poder ficar dentro do seu orçamento. Tá? Também é um processo cíclico, né, com coleta de dados, atualização dos planos financeiros, você vai ter um acompanhamento dos diversos gastos, aquilo que foi previsto e o que foi efetivamente realizado. O desempenho, né, financeiro vai ser sempre verificado para você não estourar o seu orçamento, tá bom? Então os novos softwares de gestão de projetos vai apoiar também esse controle financeiro do seu projeto. E um outro aspecto também muito importante é o acompanhamento da qualidade de desenvolvimento do projeto por meio dos indicadores, né? E a qualidade de gerenciamento, analisando a conformidade e completude na utilização da metodologia. Então você vai verificar se o seu projeto ele está atingindo, né, os indicadores que você colocou, você coloca ali as suas metas e você vai acompanhando ali o seu projeto, verificando se o desempenho está de acordo com com aquela meta, né, que foi identificada, tá? E também se você está usando bem essa metodologia, né, de gestão de projetos que a gente está passando aqui nessa disciplina. Muito bem, nós temos, né, para a aula de hoje o exercício número 9, tá? Ele conta a presença para vocês e também conta nota, tá? Então vocês têm até o dia 2 de maio para fazer esse exercício. Também temos, pessoal, agora um novo fórum, tá? O fórum de número 3, tá? E como nós estamos entrando agora na questão aí de novos tipos de gerenciamento, né, de projetos, a pergunta é a seguinte: quais as semelhanças e diferenças entre o gerenciamento de projetos tradicional, tá, que é o que a gente tem falado até agora, e o gerenciamento ágil de projetos? Tá? Então, são duas metodologias, né, de gerenciamento de projetos. Então, quais são as semelhanças e diferenças entre essas duas? Tá bom? Então, insira exemplos, conta a sua própria experiência na sua empresa, que tipo de abordagem, né, é utilizada, né, com relação à gestão de projetos, tá bom? E também comente as respostas dos seus colegas, né? Interage aí com os seus colegas, vamos aprender aí juntos, através do nosso fórum, tá ok? O prazo para participar, pessoal, é até o dia 23 de maio. Então, se você participar até o dia 23 de maio, a sua participação ali, o seu comentário vai ser avaliado, tá? A partir do dia 23 de maio, a gente já não tem condições de fazer mais essa avaliação. Então, não perca aí o prazo para participar do nosso terceiro fórum. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as técnicas de acompanhamento de projetos, né? Então, falar sobre pulmões de projeto, o método de corrente crítica, tá? Então, são abordagens para você fazer a gestão de projetos, tá? O exercício em grupo é uma maneira de vocês começarem a colocar em prática esses conceitos que nós estamos vendo aqui, tá? Em sala de aula. Então, a ideia é que vocês escolham um projeto, façam ali o termo de abertura, né, e vão interagindo nesse projeto de maneira coletiva, tá? Até chegar ao encerramento do projeto, para vocês tentarem aí utilizar essas diversas ferramentas, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho também sobre alguns softwares. Vocês podem também utilizar esse software para poder fazer esse exercício em grupo, tá bom? Vai talvez facilitar aí o trabalho de vocês, utilizar algum software para poder colocar essas atividades em termos de cronograma, em termos de orçamento também. Tem o exercício número 9, que vocês devem fazer já para a próxima aula, e também a participação no nosso terceiro fórum. Muito bem, por hoje é só, e até a próxima.